Marcos capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus já juntou, não separa o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher a casar com outra adulterar contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para lhes tocasse. Mas os seus discípulos repreendiam as que las trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a lhes dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo a te seguir, e se te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, seus irmãos e irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já neste tempo, em casas de irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará.
E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concedei-nos que na tua glória nós assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podei-vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e serei batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isso para aquele a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.